Olá, patriotas! Hoje são 16 de novembro, onde o carcereiro é superior ao povo. É claro que só pode ser no Brasil. Aqui nós estamos vendo que tem um carcereiro do Supremo Tribunal Federal, mais de um até, que ele faz o que quer, prende, solta, abre inquérito, bane pessoas, condena, absolve, e ninguém se preocupa com isso. Estou falando agora desse caso do deputado federal Daniel Silveira, que esteve preso mais de 10 meses por problemas de um crime de expressão, ou sei lá, fake news, sei lá o que eles inventaram. Ele foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes, depois foi solto mediante condições, né? Assim, foi liberado é, sobre certas condições de não poder falar com a imprensa, de não usar as redes sociais, de não ligar para os amigos. Então ele deu uma entrevista depois que ele foi liberado da prisão e o ministro ameaçou ele novamente de prisão e deu 24 horas para ele explicar por que ele deu entrevista. Pelo amor de Deus, um deputado federal eleito pelo povo, com voto, e no exercício de sua função, que deveria ter sido cassado pela Câmara e não pelo STF, ele simplesmente não pode falar. E quem deveria tomar uma providência contra isso não faz nada, porque as instituições estão aparelhadas, todo mundo tem o rabo preso, ninguém publica sequer uma notinha de repúdio com esse abuso de interferência de um poder no outro. E quem deveria tomar essas providências é o seu Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o seu Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, mas não, eles estão na Europa, em Portugal, no Fórum Jurídico de Lisboa, tratando de assuntos contra o governo, contra o presidente, conspirando e querendo criar o semipresidencialismo, defendendo essa ideia esdrúxula e absurda que só tem em país socialista. E o seu Gilmar Mendes patrocinando, porque ele tem universidades, ele é sócio de universidades, ele que manipula isso aí. Essa ditadura de toga tem tudo a ver com ele e com aqueles outros que são empresários lá, que têm escritórios de advocacia rentáveis e tudo. Nem vou falar o resto para não me comprometer, mas a situação é essa, pessoal. Então, isso não pode acontecer. E lá, o seu ministro Dias Toffoli fez um discurso dizendo que o STF é o poder moderador do Brasil, que eles é que administraram a pandemia, que se não fosse eles, o país teria, nem sei o que teria acontecido, falar da omissão do presidente e outras barbaridades que eles falaram lá. Isso é alta traição, isso é um golpe contra a Constituição, porque não está escrito na Constituição o semipresidencialismo, e eles estão lá com o nosso dinheiro, gastando e se hospedando em melhores hotéis, para conspirar contra a pátria, enquanto o presidente anda pelo mundo aí, tentando buscar investidor, tentando alavancar a economia do país. Então, esse 15 de novembro de 1979, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele é um descendente direto da família real, é um príncipe, né? E ele é tetraneto da princesa Isabel e do imperador Dom Pedro II. Ele falou numa live, que eu vou mostrar um pedacinho mais adiante aí, que o golpe que mandou a família imperial embora, né, que expulsou do país a família imperial, derrubou a monarquia, e não foi um golpe apoiado pelo povo, foi uma coisa das Forças Armadas e das oligarquias da época lá. E uma traição sórdida do Marechal Deodoro, que era amigo pessoal do imperador, e que não respeitou essa amizade e deu um golpe para derrubar a monarquia. Então, esses generais golpistas, eles juraram defender a Constituição. E mesmo assim, jurando, eles quebraram o juramento e fizeram isso. Então, nós não temos nada para comemorar. Nós temos que conhecer o passado e saber quem é que nos domina. Por isso que eu comecei a fazer esses vídeos. Tem esse livro aqui, escrito pelo coronel médico Ângelo Dourado, que ele participou da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul em 1893 a 95, junto com Silveira Martins e o Gumercindo Saraiva e tantos outros, para derrubar a ditadura do Júlio de Castilhos, que tinha aqui na província, que era apoiada diretamente pelos ditadores lá, no caso Floriano Peixoto, Deodoro e tudo mais. E ele conta nesse livro aqui, eu estou traduzindo porque é um português arcaico, antigo, do tempo do Vosmicê e do PH, do 2L e 2M, então tem que ser traduzido para a gente poder ilustrar com fotografias e relatar o que aconteceu realmente com pessoas que conviveram, fonte primária, que conviveram com aquelas barbaridades que ocorreram na época. Fuzilamentos, mortes, degolas, tudo por ordem do governo central, né? Que era a ditadura do Floriano Peixoto. Então, como eu disse, o deputado Felipe de Orleans de Bragança, ele explica numa live alguma coisinha ali. Eu vou
passar um pedacinho para vocês e depois, em seguida, eu volto. Problemas de hoje são uma decorrência direta do 15 de novembro de 1889, porque você introduziu no Brasil o domínio dos grupos de interesse sobre absolutamente tudo, sobre a política, sobre a economia, sobre a sociedade. Eles é que passaram a reger o Brasil a partir do golpe do 15 de novembro de 1889. Antes disso, existia o imperador, que moderava, que balanceava essas forças. As forças das oligarquias sempre existiram, sempre vão existir. Agora, você precisa de um sistema que não permita que uma dessas oligarquias assuma o poder completo. Então, você tem que fazer essa moderação. E perdemos esse poder, né? Ficamos aí com um Estado com um vácuo de poder que foi assumido rapidamente pelas oligarquias. Primeiro foi uma oligarquia militar, matou muita gente ali no começo. Floriano Peixoto fez massacre, degola aí de vários antirrepublicanos e revoltas locais. Depois você teve uma sequência de presidentes vinculadas às oligarquias ou da pecuária ou da agricultura. Isso durou mais 30 anos. Então, foram de 1889 até 1930, mais até de 30 anos, né? 40 anos aí de duração. Você teve aí oligarquias no poder do Brasil. Isso definiu todo o jogo político indo adiante, que não mudou nada. Daí veio Vargas querendo romper com essas oligarquias. Vamos romper. E ele também era outra oligarquia. Ele introduziu outras oligarquias no poder. E ficou nessa, assim, de troca de mão de oligarquia daqui, oligarquia daí. Eles que ficam ali disputando o poder político e o Brasil fica a ver navios. O Brasil e o brasileiro, a poupança do brasileiro, a estabilidade, o bem-estar do brasileiro, tudo isso fica secundário. E a gente deixa de ter liderança mundial. Essa que é a verdade, como país, como proposta civilizatória, como cidadão, como economia. A gente passa a ser um país liderado e não ser um país líder. Isso é nítido, essa leitura. Então, se hoje nós somos atrasados, é por causa disso, é por causa desse movimento que houve, uma tentativa patética e mentirosa de criar um modelo melhor. Nós já tínhamos um modelo bom. Nós já tínhamos aquilo que dava estabilidade, representatividade, liberdade de imprensa, o judiciário era independente, havia toda sorte de freios e contrapesos aí para estabilizar e não deixar tiranizar a população brasileira, né? Então, até mesmo a questão da Lei Áurea foi promulgada, até feita, né, pelo Partido Conservador. Foi o Partido Conservador o grande propulsionador do ativismo abolicionista. Então, você veja que ali já existia um debate político muito saudável. Quando entra as oligarquias no poder, com a República, o debate político para. Né? Você fica ali com... A discussão é como é que vamos dominar, como mais vamos dominar, e o que mais nós temos que dominar. Então, essa que tem sido a tendência. Aí você vê o Estado inchando, a tributação inchando, a arrecadação tributária subindo, a burocracia crescendo, e esses aí que dominam a coisa pública, né, a máquina pública, só se beneficiando disso. Essa que tem sido a história. Então, a população ficou a ver navios disso, e o brasileiro ficou secundário. É isso aí que vocês viram, uma breve introdução do deputado Felipe Bragança, que ele disse como é que aconteceu a proclamação da República e as consequências que nós estamos sofrendo até hoje. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, vou deixar no link ali a descrição de alguns filmes que estão de graça no YouTube, que podem explicar melhor a Revolução de 1993 aqui no Rio Grande do Sul. Até a próxima.